Vamos estudar a lição? Chegamos hoje a mais um trimestre, segundo semestre também, estamos começando hoje. Terceiro trimestre de 2026, sabadão, dia de estudarmos a lição. Queremos estudar com um grande tema principal, provado pelo fogo. Vamos estudar sobre os primeiros cristãos, sobre o passado que eles enfrentaram e também sobre o futuro que nós iremos enfrentar. Então, é um grande conflito sendo estudado pela lição. Então, fique ligado porque hoje vamos começar uma nova lição. Ontem com um grande tema, entregando a vida pela fé. Que frase linda, né? Que todos nós temos que colocar em nossa mente. Entregar a nossa vida pela fé. O texto-chave está em Mateus, capítulo 24, versículos 45 e 46. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá o que? Recompensa. Aqui é um diálogo que existe, né, entre os servos e os patrões, né? Os senhores e os servos. Se o Senhor ordena algo para o servo e o servo faz com muita intelectualidade, de maneira correta, o que vai acontecer? O Senhor vai o recompensar. É exatamente isso que Jesus Cristo, que nosso Deus Pai, vai fazer por nós. Se permanecermos seguindo os teus caminhos, Deus irá nos recompensar. Amém? Sábado 27 de junho é dia do teaser, de estudarmos sobre a introdução da lição Entregando a Vida pela Fé. Esta semana iremos estudar sobre os primeiros cristãos, depois ali da subida de Jesus para os céus, depois da pregação de Pedro, de Paulo, dos 12 discípulos espalhados do mundo, e aí surgiram os primeiros cristãos. Dentro do que? Do Império Romano, né, que estava no seu ápice. Isso mostrou que a perseguição é o que mais ocorria neste momento. E sabe qual é o pior? Nessas montes de perseguição que ocorria entre os primeiros cristãos, a maior delas era o quê? Eram os mártires. Muitas pessoas, muitas mesmo, morreram em nome de Jesus Cristo. Injustamente, mas para o Império Romano era muito satisfatório ver os cristãos mortos. Isso ocorreu de maneira histórica. Quase que os cristãos quase que sumiram do mundo, né? Você percebe isso no período dos valdenses, que os únicos cristãos que nós, na época, né, poderia notar que eram cristãos dos próprios valdenses, que viviam o quê? Escondidos nas cavernas, pregando para as pessoas escondidas, guardando a palavra de Deus, a Bíblia, que vai chegar até o dia de hoje. Sofreram bastante, né? E o mais interessante é que essas pessoas decidiram a morte do que não se render aos caminhos do mal, aos caminhos do maligno. Isso, apenas o poder de Deus pode fazer com que um pesadelo se torne um ato heróico. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas quando você vive pela fé, pelo intermédio de Cristo, obedece seus ensinamentos, você escolhe entre Cristo e a morte, você vai escolher a morte, assim como muitas outras pessoas. E isso vem, como está dizendo, né? Vem de Deus, é poder de Deus. Porque nosso cérebro não é capaz de fazer essa escolha, mas com o intermédio de Cristo nós podemos fazer. Como os mártires, como os primeiros cristãos. Em Mateus 24 você se depara com o quê? Com a pergunta dos discípulos para Jesus, que vai ser o texto principal que iremos estudar, o texto básico dentro da Bíblia desta semana. Você depara que os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus, né? Que era o quê? Os discípulos perguntam para Jesus quais seriam os sinais do tempo do fim. E aí Jesus fala o seguinte, uma resposta dupla. Ele tanto profere a profecia de Jerusalém, do templo de Jerusalém ser destruída, isso acontece em 70 depois de Cristo, como também fala sobre os sinais do tempo do fim. Essa destruição do templo vai ser muito estudada terça-feira, então se prepara. E os sinais do tempo do fim nós conhecemos muito bem. Rumores de guerras, epidemias, fome em vários lugares, terremotos, o amor se esfriando de quase todos, né? Perseguições, e enfim, esses são os sinais do tempo do fim, que estão acontecendo,
que já aconteceram e que ainda vão acontecer alguns. E isso tudo foi essencial para os discípulos perceberem que o tempo estava caindo, o tempo já estava no fim para eles, mas ainda não era o fim. Você percebe isso ao deparar dos anos, porque você percebe a quantidade de anos, né, que eles estavam esperando com a quantidade de anos que nós estamos esperando. A diferença é enorme. Para eles, Jesus está voltando. Mas quanto tempo passou para nós que estamos falando a mesma coisa? Olha, Jesus está voltando. Aí nós deparamos com muitas dúvidas, e aí vem a consequência do pecado, que é o quê? A falta de fé. Você depende da fé. Mas aí você não deve se adverter da fé. Você tem que continuar firme na fé. Para você confiar, assim como os discípulos, assim como os primeiros cristãos. E isso tudo vamos estudar durante a semana. Então, fique ligado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas. E vamos lá crescer uma Canaã Celestial. Oramos? Senhor, muito obrigado por mais conteúdo. Que venham ser fortes e firmes, iguais os primeiros cristãos. E também sermos curiosos, segundo discípulos. Em nome do Senhor Jesus, amém.